Diante de você, no alto das montanhas cobertas por uma névoa suave da manhã, as torres antigas da Academia de Magia começam a aparecer lentamente entre as nuvens baixas que deslizam sobre a paisagem. Mesmo à distância, é possível perceber que aquele castelo é enorme. Construído com grandes blocos de pedra escurecidos pelo tempo, suas torres altas se erguendo silenciosamente acima da floresta que cobre as encostas ao redor. Você permanece parado por alguns instantes na trilha de pedra que leva até o castelo, apenas observando aquela construção antiga que parece ter existido naquele lugar por séculos. O vento suave das montanhas passa lentamente pelas árvores ao redor, fazendo as folhas se moverem com um som leve que acompanha o silêncio tranquilo da manhã. A estrada antiga continua seguindo pela encosta da montanha, serpenteando entre árvores altas e pedras cobertas por musgo. Cada curva do caminho revela um pouco mais da academia à distância, enquanto as torres de pedra se tornam gradualmente maiores conforme você avança. Algumas janelas do castelo refletem a luz suave do início do dia, criando pequenos pontos dourados na superfície das paredes antigas. A neblina que atravessa lentamente o vale ao redor faz com que a academia pareça ainda mais silenciosa e misteriosa, como se estivesse parcialmente escondida do resto do mundo. Você começa a caminhar novamente pela trilha de pedra, seguindo em direção ao castelo, que agora domina o horizonte diante de você. O som dos seus passos se mistura ao movimento suave do vento nas árvores, enquanto o caminho continua subindo lentamente pela montanha. À medida que você se aproxima, fica cada vez mais fácil perceber os detalhes da construção. As torres são altas e estreitas, algumas ligadas por passarelas de pedra que atravessam os telhados do castelo. Bandeiras antigas se movem lentamente no topo de algumas torres, balançando suavemente com o vento que percorre as montanhas. A Academia de Magia Antiga finalmente está diante de você, silenciosa e imponente, como se estivesse esperando tranquilamente pela chegada de novos estudantes que atravessam aquele caminho há incontáveis gerações. E enquanto você continua caminhando pela trilha que leva até os grandes portões do castelo, a sensação de estar prestes a descobrir um lugar completamente novo começa a crescer lentamente, acompanhando cada passo que o aproxima um pouco mais da academia escondida nas montanhas. O caminho de pedra continua levando você em direção à academia, agora muito mais próxima do que antes. As torres de pedra já ocupam boa parte do horizonte, revelando detalhes que antes estavam escondidos pela distância e pela névoa suave das montanhas. A trilha sobe lentamente pela encosta, passando por árvores antigas que se inclinam levemente com o vento constante. Algumas raízes atravessam partes do caminho, misturando-se às pedras gastas que mostram sinais de muitos anos de passagem. Você continua caminhando com calma, acompanhando o ritmo tranquilo daquele lugar. O som dos seus passos permanece suave, quase absorvido pela própria terra e pelo silêncio que envolve toda a região. À medida que se aproxima, os muros externos da academia começam a surgir entre as árvores. As paredes são altas e construídas com pedras grandes e irregulares, cobertas em alguns pontos por musgo e pequenas plantas que cresceram. Ao longo do tempo, o caminho se alarga um pouco à frente, como se tivesse sido preparado para receber aqueles que chegam até o castelo. A inclinação da trilha diminui, tornando a caminhada ainda mais suave. Você passa por um trecho onde a floresta se abre completamente, revelando o castelo de forma clara pela primeira vez. As torres se elevam acima de você, e os muros de pedra cercam toda a construção, formando uma estrutura sólida e silenciosa. Algumas janelas estão iluminadas por uma luz quente e suave, mesmo com a luz do dia ainda presente. Essa iluminação discreta dá ao lugar uma sensação de acolhimento, como se o castelo estivesse sempre preparado para receber alguém. O vento continua passando pelas paredes de pedra e pelas árvores próximas, criando um som leve que se mistura com o ambiente tranquilo das montanhas. Você segue pelo caminho que agora leva diretamente aos portões da academia. As grandes portas de madeira começam a se tornar visíveis, encaixadas entre duas torres que guardam a entrada principal. Os portões são altos e reforçados com ferro escuro, mostrando sinais do tempo, mas ainda firmes e bem conservados.
Pequenos detalhes entalhados na madeira podem ser vistos conforme você se aproxima lentamente. A presença do castelo é ainda mais forte agora. Ele não parece apenas grande, mas também antigo e cheio de história, como se cada pedra tivesse sido colocada ali há muito tempo. Você diminui um pouco o ritmo ao se aproximar dos portões, permitindo-se observar cada detalhe ao redor. O silêncio permanece constante, interrompido apenas pelo vento suave que percorre as torres e os muros. E ali, diante da entrada da Academia de Magia Antiga, você sente que está prestes a atravessar um limite, deixando para trás o mundo das montanhas e entrando em um lugar que guarda uma nova rotina, silenciosa e cheia de descobertas tranquilas. Você se aproxima lentamente dos grandes portões de madeira, observando os detalhes que se tornam mais claros a cada passo. A superfície da madeira é antiga, marcada pelo tempo, com veios profundos e partes levemente desgastadas, que mostram quantos anos aquele lugar já permaneceu de pé. As estruturas de ferro que reforçam os portões têm um tom escuro e discreto, e pequenos detalhes entalhados percorrem a madeira, formando padrões que parecem ter sido feitos com muito cuidado. Nada ali parece novo, mas tudo transmite uma sensação de solidez e permanência. Você para por um instante diante da entrada, apenas observando o tamanho das portas e o silêncio ao redor. As torres que se erguem dos dois lados parecem proteger o caminho que leva para dentro da academia, criando uma sensação de passagem entre dois mundos diferentes. O vento continua soprando suavemente, passando pelas pedras das torres e pelos pequenos espaços ao redor do portão. O som é leve, constante, e acompanha o momento com uma tranquilidade natural. Sem pressa, você dá mais alguns passos aproximando-se completamente da entrada. O caminho de pedra termina exatamente diante das grandes portas, como se todos que chegam ali seguissem naturalmente até aquele ponto. Por alguns instantes nada acontece. O ambiente permanece silencioso, quase imóvel, como se a própria academia estivesse observando sua chegada. Então, de forma lenta e quase imperceptível no início, os portões começam a se mover. A madeira range suavemente enquanto as portas se abrem para dentro, revelando o espaço além da entrada. O som é baixo e contínuo, misturando-se ao vento que continua atravessando o ambiente. A abertura é gradual, permitindo que você observe pouco a pouco o interior da academia. Um pátio amplo começa a surgir diante de você, cercado por paredes de pedra e iluminado por uma luz suave que entra pelas janelas altas do castelo. Você permanece parado por um momento, apenas observando o espaço que se revela lentamente. A sensação é calma, mas ao mesmo tempo cheia de expectativa, como se aquele lugar guardasse muitas coisas para serem descobertas com o tempo. Quando os portões finalmente se abrem o suficiente, o caminho à frente se torna completamente visível. O pátio se estende logo além da entrada, com o chão de pedra bem alinhado e algumas árvores discretas espalhadas pelo espaço. Você dá o primeiro passo para dentro da Academia de Magia Antiga, atravessando o limite entre o caminho das montanhas e o interior do castelo. E assim que entra, o som do vento parece ficar um pouco mais distante, substituído por um silêncio ainda mais profundo, como se o próprio castelo envolvesse tudo ao seu redor em uma atmosfera tranquila e protegida. O pátio da academia se abre diante de você com uma tranquilidade quase absoluta, cercado por altas paredes de pedra que refletem a luz suave do dia. O chão é formado por grandes blocos de pedra bem alinhados, levemente desgastados pelo tempo, como se incontáveis passos já tivessem passado por aquele mesmo lugar. Você avança lentamente pelo pátio, sentindo o som dos seus passos ecoar de forma leve ao redor. O espaço é amplo, mas ao mesmo tempo acolhedor, como se cada parte tivesse sido construída para receber aqueles que chegam ali pela primeira vez. Algumas árvores antigas estão distribuídas ao longo do pátio, com troncos largos e galhos que se estendem suavemente em direção ao céu. As folhas se movem com o vento leve que ainda atravessa o espaço aberto, criando um som suave que acompanha o silêncio do ambiente. À frente, a entrada principal do castelo se destaca. Uma grande porta de madeira, ainda mais alta do que os portões externos, está posicionada entre duas torres que parecem sustentar parte da estrutura do edifício. Janelas altas se alinham acima da entrada, permitindo que a luz natural
entre no interior do castelo. Algumas delas refletem o céu claro das montanhas, enquanto outras revelam apenas sombras suaves do que existe lá dentro. Você desacelera um pouco mais, observando cada detalhe ao redor enquanto atravessa o pátio. Não há pressa. O ambiente parece convidar você a explorar com calma, como se cada passo fosse parte de uma experiência que se revela lentamente. O vento passa suavemente entre as paredes de pedra e as árvores, criando um fluxo de ar leve que percorre o espaço sem pressa. A temperatura é agradável e tudo ao redor transmite uma sensação constante de equilíbrio e silêncio. Ao se aproximar da grande entrada do castelo, você percebe pequenos detalhes entalhados na madeira da porta. Linhas discretas e formas antigas que parecem contar histórias silenciosas, preservadas ali ao longo do tempo. Você para por um instante diante da porta, apenas observando. O interior ainda não é completamente visível, mas uma luz suave escapa pelas pequenas aberturas, sugerindo que há vida e movimento, além daquele ponto. Então, sem necessidade de esforço, a porta começa a se abrir lentamente. O som da madeira se movendo é baixo e contínuo, quase se misturando ao próprio silêncio do lugar. A abertura revela um grande salão logo além da entrada, iluminado por uma combinação de luz natural e luz quente de velas. Você permanece por um breve momento diante da entrada, sentindo a transição entre o espaço aberto do pátio e o interior do castelo. E então, com calma, você dá mais um passo à frente, atravessando a porta e entrando pela primeira vez no interior da Academia de Magia Antiga. Assim que você atravessa a grande porta de madeira, o interior do castelo se revela de forma ampla e silenciosa ao seu redor. O espaço é muito maior do que parecia do lado de fora, com um teto alto sustentado por estruturas de madeira escura que se cruzam acima de você. A luz que preenche o ambiente é suave e equilibrada. Parte dela entra pelas janelas altas, enquanto outra parte vem de velas distribuídas ao longo das paredes, criando pontos de iluminação quente que contrastam com a pedra fria do castelo. Seus passos ecoam levemente no chão de pedra polida, produzindo um som baixo e constante que se espalha pelo salão. Mesmo esse som parece suavizado pelo ambiente, como se o próprio lugar absorvesse qualquer ruído mais intenso. Você avança lentamente, observando os detalhes ao redor. Longas mesas de madeira estão organizadas ao longo do salão, com bancos simples posicionados de cada lado. A superfície das mesas mostra sinais do tempo, com pequenas marcas que sugerem anos de uso tranquilo. Ao longo das paredes, velas estão posicionadas em suportes de ferro, suas chamas se movendo suavemente com o ar que circula pelo espaço. A luz que elas produzem cria sombras leves que dançam lentamente sobre as pedras. Você passa por uma dessas mesas, deslizando o olhar pela madeira, percebendo sua textura antiga e firme. O ambiente não parece abandonado, mas também não há movimento visível naquele momento. Apenas a presença silenciosa do lugar. Mais à frente, grandes janelas permitem ver parte das montanhas ao redor. A paisagem externa aparece emoldurada pela pedra do castelo, criando uma sensação de continuidade entre o mundo lá fora e o interior da academia. O ar dentro do salão é fresco, com um leve cheiro de madeira, pedra e cera de vela. Tudo ali contribui para uma sensação constante de calma e estabilidade. Você continua caminhando sem pressa, permitindo que seus passos sigam o ritmo natural do ambiente. Cada detalhe parece convidar a observação tranquila, como se não houvesse necessidade de acelerar ou interromper aquele momento. Ao olhar para o outro lado do salão, você percebe a abertura de um grande corredor que se estende para dentro do castelo. A entrada é ampla, com arcos de pedra que sustentam a estrutura acima. Uma luz mais suave vem daquele corredor, sugerindo que há outros espaços além do salão principal, esperando para serem descobertos aos poucos. Você desacelera ainda mais ao se aproximar da passagem, sentindo que cada novo espaço da academia se revela de forma gradual, como parte de uma experiência que não precisa ser apressada. E enquanto se aproxima do início daquele corredor silencioso, a sensação de estar apenas no começo de algo muito maior se torna cada vez mais clara, como se o castelo inteiro estivesse lentamente se abrindo diante de você. Você atravessa lentamente a entrada do corredor, deixando o grande salão para trás, enquanto o som dos seus passos passa a ecoar de forma um pouco mais
suave entre as paredes de pedra que se estendem à sua frente. O corredor é longo e levemente curvado, como se tivesse sido construído para acompanhar a estrutura do castelo ao longo dos anos. As paredes são formadas por blocos de pedra antigos, com pequenas variações de cor e textura que revelam o tempo que aquele lugar já atravessou. Velas estão posicionadas em intervalos regulares ao longo das paredes, apoiadas em suportes de ferro escuro. As chamas se movem lentamente, criando uma iluminação quente que guia o caminho sem pressa. Você caminha com calma, observando como a luz das velas projeta sombras suaves que se estendem pelo chão e pelas paredes. O movimento das sombras acompanha o leve fluxo de ar que percorre o corredor, criando uma sensação constante de movimento silencioso. Alguns quadros antigos estão pendurados ao longo das paredes, cada um com molduras de madeira escura. As pinturas não são totalmente nítidas à distância, mas parecem retratar paisagens e construções antigas, como se guardassem memórias de outros tempos. Você desacelera ao passar por um desses quadros, observando suas cores suavizadas pelo tempo. A superfície da pintura reflete levemente a luz das velas, criando um brilho discreto que acompanha o ambiente tranquilo. Mais adiante, o corredor se amplia ligeiramente, revelando uma escada de pedra que sobe em espiral para os níveis superiores da academia. Os degraus são largos e firmes, com pequenas marcas que indicam o uso constante ao longo dos anos. Você se aproxima da base da escada, observando a forma como ela se eleva em direção às partes mais altas do castelo. A luz das velas acompanha a subida, iluminando cada curva da estrutura. Por alguns instantes, você permanece ali apenas observando o espaço ao redor. O silêncio continua presente, envolto por sons sutis como o movimento do ar e o leve crepitar das velas. O ambiente transmite uma sensação de continuidade, como se cada caminho dentro da academia levasse a novos espaços igualmente silenciosos e acolhedores. Você então volta a caminhar, seguindo pelo corredor que continua além da escada. A luz permanece constante, e o caminho segue convidando você a explorar cada parte com calma. E à medida que avança, a sensação de estar dentro de um lugar vasto e antigo se torna ainda mais presente, como se a academia guardasse inúmeros espaços que seriam descobertos pouco a pouco, sempre no seu próprio ritmo. O corredor começa a se abrir lentamente à sua frente, revelando um espaço mais amplo que se estende além das paredes estreitas por onde você vinha caminhando. A transição é suave, quase imperceptível no início, até que o ambiente se transforma em uma área maior dentro da academia. Você entra nesse novo espaço com calma, observando como o teto se eleva um pouco mais, sustentado por arcos de pedra que se cruzam acima de você. A estrutura parece antiga, mas extremamente sólida, como se tivesse sido construída para durar por gerações. A iluminação continua suave, mas agora mais distribuída. Algumas janelas altas permitem a entrada de luz natural, enquanto velas posicionadas em pontos estratégicos mantêm o ambiente aquecido com sua luz dourada. Ao redor, pequenas mesas de madeira estão dispostas de forma organizada, algumas com livros abertos e pergaminhos cuidadosamente posicionados sobre a superfície. Não há ninguém presente, mas tudo parece preparado para uso, como se aquele espaço fosse parte da rotina diária da academia. Você caminha lentamente entre as mesas, observando os detalhes. Um dos livros está aberto, com páginas levemente amareladas pelo tempo. As letras desenhadas com precisão parecem ter sido escritas à mão, preservando um estilo antigo e cuidadoso. Você se inclina um pouco, apenas para observar melhor o conteúdo sem pressa. A luz da vela próxima ilumina as páginas de forma suave, criando um contraste delicado entre o papel e a tinta. Após alguns instantes, você continua caminhando, deixando o livro em seu lugar. O ambiente permanece silencioso, com apenas o leve som das velas e o movimento quase imperceptível do ar ao redor. Mais adiante, uma grande janela se abre na parede de pedra, oferecendo uma vista ampla das montanhas ao redor da academia. A paisagem externa aparece tranquila, com a névoa ainda presente entre os vales. Você se aproxima da janela, apoiando o olhar na paisagem por alguns instantes. O vento entra suavemente pelo espaço aberto, trazendo consigo o ar fresco das montanhas. A sensação é calma e constante,
como se o tempo naquele lugar se movesse de forma diferente, sem pressa ou interrupções. Depois de alguns momentos em silêncio, você se afasta da janela e volta a caminhar pelo espaço, seguindo em direção a uma nova passagem que se abre do outro lado da sala. E enquanto avança lentamente, a sensação de familiaridade começa a surgir, como se a academia deixasse de ser apenas um lugar desconhecido e começasse a se tornar um espaço onde você pode simplesmente estar sem pressa, apenas vivendo cada momento com tranquilidade. Você atravessa a nova passagem com calma, entrando em um corredor um pouco mais estreito, onde a iluminação se torna ainda mais suave. As paredes de pedra parecem absorver parte da luz das velas, criando um ambiente mais silencioso e acolhedor. O chão continua firme sob seus pés, formado por blocos de pedra bem alinhados, levemente desgastados pelo tempo. Seus passos produzem um som baixo, quase abafado, que se dissolve rapidamente no silêncio ao redor. À medida que você avança, o corredor revela pequenas portas de madeira ao longo das paredes. Cada uma delas é simples, mas bem construída, com maçanetas de metal escuro e detalhes discretos que indicam o cuidado na construção daquele lugar. Você passa por algumas dessas portas sem pressa, observando como cada uma parece guardar um espaço diferente dentro da academia. Não há qualquer som vindo de dentro, apenas o silêncio constante que domina o ambiente. Um pouco mais à frente, o corredor se abre novamente, revelando uma área mais tranquila, quase como um pequeno espaço de descanso. Algumas cadeiras de madeira estão posicionadas próximas às paredes, acompanhadas por uma mesa baixa, onde repousam alguns livros fechados. Você se aproxima lentamente de uma dessas cadeiras, passando a mão de forma leve pela superfície da madeira. A textura é firme e lisa, com pequenas marcas que mostram o uso ao longo do tempo. Sem pressa, você se senta por alguns instantes, permitindo que o corpo acompanhe o ritmo calmo daquele lugar. O silêncio permanece presente, acompanhado apenas pelo som distante do vento que percorre o castelo. Uma vela próxima ilumina o espaço com uma luz suave, criando um pequeno círculo de calor no ambiente. A chama se move lentamente, projetando sombras leves que se estendem pelas paredes de pedra. Você permanece ali por alguns momentos, apenas respirando de forma tranquila, sem a necessidade de fazer qualquer movimento. O tempo parece desacelerar naturalmente dentro daquele espaço. Depois de alguns instantes, você se levanta com calma, retomando o caminho pelo corredor que continua além daquela pequena área de descanso. A luz das velas continua guiando seus passos, enquanto o ambiente mantém a mesma sensação de equilíbrio e silêncio. E conforme você segue adiante, a academia parece cada vez mais familiar, como se cada novo espaço não fosse apenas um lugar a ser explorado, mas também um lugar onde você pode simplesmente permanecer, sem pressa, envolvido pela tranquilidade que preenche todo o castelo. O corredor continua por mais alguns metros até começar a se transformar lentamente em um espaço mais amplo, onde a luz das velas se mistura com uma iluminação natural mais suave que entra por janelas altas posicionadas ao longo da parede. Você atravessa essa transição com calma, percebendo como o ambiente se torna ligeiramente mais aberto e silencioso. O teto se eleva novamente, sustentado por estruturas de madeira escura que acompanham o formato do castelo. À sua frente, uma série de estantes começa a surgir, inicialmente de forma discreta, como parte da parede. Mas conforme você avança, fica claro que aquele espaço guarda algo maior. As estantes são altas, feitas de madeira antiga, e estão preenchidas por livros organizados com cuidado. Algumas delas alcançam quase toda a altura do ambiente, criando fileiras que se estendem em diferentes direções. Você desacelera naturalmente ao entrar nesse espaço, como se o próprio ambiente pedisse um ritmo mais tranquilo. O silêncio aqui é ainda mais profundo, envolvido apenas pelo som leve das velas e pelo ar que circula lentamente entre as estantes. Ao caminhar entre elas, você passa os dedos de forma leve por algumas lombadas de livros. A textura é firme, com pequenas variações que mostram o tempo e o uso constante ao longo dos anos. A luz das velas reflete suavemente sobre as capas, criando um brilho discreto que acompanha seus movimentos. Algumas páginas se movem levemente em livros parcialmente abertos,
como se reagissem ao fluxo de ar que atravessa o ambiente. Mais adiante, você percebe uma escada de madeira encostada em uma das estantes mais altas. Ela está posicionada de forma simples, permitindo alcançar os níveis superiores onde os livros continuam organizados. Você se aproxima da escada, observando sua estrutura firme e bem cuidada. A madeira é antiga, mas sólida, com marcas que indicam que já foi usada muitas vezes ao longo do tempo. Por alguns instantes, você permanece ali apenas observando o espaço ao redor. As estantes se estendem além do que é possível ver de imediato, sugerindo que aquele ambiente é muito maior do que parece à primeira vista. O ar carrega um leve aroma de papel antigo e madeira, criando uma sensação ainda mais acolhedora e tranquila. Você volta a caminhar lentamente, seguindo por entre as estantes, que formam caminhos silenciosos dentro daquele espaço. E conforme avança, a sensação de ter encontrado um dos lugares mais tranquilos dá. A academia começa a se tornar clara, como se aquela área fosse um refúgio silencioso onde o tempo passa de forma ainda mais calma. Acompanhando cada passo com suavidade, você continua caminhando lentamente entre as estantes, percebendo que o espaço se expande ainda mais à medida que avança. O que antes parecia apenas uma sala com livros, agora se revela como uma grande biblioteca organizada em longas fileiras que se estendem em várias direções. As estantes são altas e bem alinhadas, formando corredores silenciosos entre elas. A madeira escura contrasta com a luz quente das velas, criando um ambiente que transmite calma e profundidade ao mesmo tempo. Você segue por um desses corredores, observando como os livros estão organizados com cuidado. Alguns têm capas simples, enquanto outros apresentam detalhes mais elaborados, com texturas e marcas que indicam sua antiguidade. A cada passo, o som dos seus movimentos se torna quase imperceptível, como se o próprio ambiente absorvesse qualquer ruído. O silêncio aqui é mais profundo, envolvendo tudo ao redor de forma constante. Em um ponto mais à frente, uma mesa de madeira chama sua atenção. Sobre ela, alguns livros estão abertos, acompanhados por uma vela que ilumina suavemente a superfície. Você se aproxima da mesa e observa os detalhes com calma. As páginas estão levemente amareladas e as linhas de texto parecem ter sido escritas com muito cuidado, preservando um estilo antigo. Sem pressa, você passa os olhos pelas páginas, apenas acompanhando as formas das letras, sem a necessidade de entender tudo o que está escrito. O momento é mais sobre a sensação do lugar do que sobre o conteúdo. A chama da vela se move lentamente ao lado do livro, criando sombras suaves que se espalham pela mesa e pelas páginas abertas. Depois de alguns instantes, você se afasta com calma, deixando o espaço exatamente como encontrou. Ao continuar caminhando, você percebe que a biblioteca se estende ainda mais ao fundo, onde novas estantes surgem, algumas conectadas por passagens estreitas que criam caminhos mais silenciosos. Você segue em direção a uma dessas passagens, observando como a luz se torna um pouco mais suave à medida que avança. O ar permanece calmo, com o leve aroma de madeira e papel antigo acompanhando cada passo. E enquanto você continua explorando aquele espaço tranquilo, a biblioteca começa a se revelar não apenas como um lugar de estudo, mas como um ambiente onde o tempo parece desacelerar ainda mais, permitindo que cada movimento aconteça no seu próprio ritmo. A passagem entre as estantes se torna um pouco mais estreita, conduzindo você para uma área ainda mais silenciosa da biblioteca. A luz das velas chega de forma mais suave aqui, criando um ambiente levemente mais escuro, mas ainda acolhedor. Você continua caminhando com calma, observando como as estantes parecem se multiplicar ao redor. Algumas se estendem até o teto, enquanto outras formam pequenos corredores que se cruzam, criando caminhos tranquilos entre os livros. O som dos seus passos praticamente desaparece, absorvido pelo ambiente ao redor. O silêncio é profundo, mas não vazio. Ele é preenchido por pequenos detalhes, como o leve movimento do ar entre as estantes e o som quase imperceptível das páginas que se ajustam sozinhas. Você passa por uma área onde algumas estantes são mais baixas, revelando uma visão mais ampla do espaço. Ali, uma mesa maior está posicionada no centro, com vários livros organizados de forma cuidadosa. A luz de algumas velas ilumina a superfície da mesa, criando uma atmosfera ainda mais tranquila. As chamas se movem lentamente,
acompanhando o fluxo suave do ar. Você se aproxima e observa um dos livros fechados. A capa é firme, com marcas delicadas que indicam o uso ao longo do tempo. Ao tocá-la levemente, você sente a textura da madeira e do couro, fria no primeiro instante, e logo confortável ao toque. Sem pressa, você abre o livro com cuidado. As páginas se movem lentamente, produzindo um som suave, que se mistura ao silêncio do ambiente. Por alguns momentos, você apenas observa o conteúdo, acompanhando o desenho das letras e os detalhes das páginas. Não há necessidade de entender tudo, apenas de estar presente naquele instante. Depois de alguns segundos, você fecha o livro com a mesma calma, deixando-o exatamente no lugar onde estava. Você volta a caminhar, seguindo por outro corredor formado pelas estantes. A luz continua suave, e o ambiente mantém a mesma sensação de equilíbrio e silêncio. Ao olhar para cima, você percebe que algumas passagens superiores conectam partes da biblioteca, formando níveis diferentes que se estendem acima do seu campo de visão. A estrutura parece muito maior do que é possível perceber de uma só vez, como se a biblioteca continuasse além do que os olhos conseguem alcançar naquele momento. Você segue caminhando lentamente, sem destino específico, permitindo que o próprio ambiente guie seus passos, e conforme avança entre as estantes, a sensação de estar completamente envolvido por aquele espaço tranquilo, se torna ainda mais forte, como se a biblioteca fosse um lugar onde o tempo se dissolve de forma suave, acompanhando cada movimento com calma e silêncio. Você continua caminhando entre as estantes, até perceber que o espaço começa a se abrir novamente, revelando uma área mais ampla dentro da biblioteca. O teto se eleva um pouco mais, e a luz das velas se torna ligeiramente mais presente, iluminando melhor o ambiente ao redor. No centro desse espaço, uma escada em espiral chama sua atenção. Ela é feita de madeira escura, com degraus largos e bem definidos, e se eleva lentamente em direção a um nível superior que permanece parcialmente oculto pelas sombras suaves. Você se aproxima da base da escada com calma, observando os detalhes da estrutura. A madeira apresenta pequenas marcas do tempo, mas continua firme, como se tivesse sido cuidadosamente preservada ao longo dos anos. Por alguns instantes, você permanece ali apenas olhando para cima. A luz das velas acompanha parte da subida, criando um caminho suave de iluminação que desaparece aos poucos conforme a escada se curva. Sem pressa, você coloca o pé no primeiro degrau e começa a subir lentamente. Cada passo é leve, produzindo um som discreto que se mistura ao silêncio do ambiente. A sensação de movimento é suave, acompanhando o ritmo tranquilo que já se estabeleceu dentro da academia. À medida que sobe, a visão do espaço inferior vai ficando mais distante. As estantes passam a ser vistas de um ângulo mais alto, revelando a organização cuidadosa da biblioteca. A luz continua acompanhando seu caminho, sempre suave, sempre constante. O ar permanece calmo, com aquele leve aroma de madeira e papel antigo que parece preencher todo o ambiente. Você continua subindo sem pressa, seguindo o movimento natural da escada em espiral, enquanto o espaço ao redor se transforma lentamente. Ao alcançar o nível superior, um novo corredor de estantes se revela, mais silencioso e um pouco mais isolado. As prateleiras aqui parecem guardar livros ainda mais antigos, com capas mais escuras e menos detalhes visíveis. Você dá alguns passos nesse novo nível, sentindo que o silêncio ali é ainda mais profundo. A biblioteca continua se estendendo ao seu redor, agora em diferentes alturas, conectando espaços de forma quase infinita. Você caminha lentamente por esse andar superior, passando por mais estantes, observando como a luz chega de forma ainda mais suave, criando uma atmosfera ainda mais tranquila. E enquanto segue por aquele novo nível da biblioteca, a sensação de descoberta continua presente, mas agora acompanhada por algo mais familiar, como se aquele lugar começasse a se tornar parte da sua própria rotina dentro da academia. Você continua caminhando pelo nível superior da biblioteca, seguindo entre as estantes, que se estendem em linhas silenciosas ao seu redor. A altura daquele espaço cria uma sensação diferente, mais tranquila, como se o restante do castelo estivesse um pouco mais distante. A luz das velas chega até ali de forma mais suave, espalhando pequenos pontos dourados ao longo das prateleiras. As sombras são mais longas e estáveis,
movendo-se apenas o suficiente para lembrar que o ambiente ainda respira lentamente ao seu redor. Após alguns passos, você percebe uma pequena área aberta entre as estantes. Ali, uma mesa de madeira está posicionada próxima a uma janela alta, acompanhada por uma cadeira simples e bem alinhada. Você se aproxima com calma, observando como a luz que entra pela janela se mistura com a luz da vela que repousa sobre a mesa. A combinação cria um espaço iluminado de forma suave, perfeito, para permanecer por alguns instantes. Do lado de fora, a paisagem das montanhas ainda pode ser vista. A névoa se move lentamente entre os vales e o céu começa a mudar de tonalidade, indicando a passagem tranquila do tempo. Você puxa levemente a cadeira e se senta, apoiando-se de forma confortável. A madeira é firme, transmitindo uma sensação de estabilidade que combina com o ambiente ao redor. Sobre a mesa, um livro fechado repousa ao lado da vela. Você desliza a mão lentamente sobre a capa, sentindo a textura antiga sob seus dedos. Sem pressa, você abre o livro, permitindo que as páginas se revelem com um som leve e contínuo. A luz da vela ilumina o conteúdo de forma delicada, tornando cada detalhe visível sem esforço. Você passa alguns instantes apenas observando as páginas, sem a necessidade de compreender tudo o que está escrito. O momento se torna mais sobre a presença do que sobre a leitura em si. O silêncio da biblioteca envolve completamente o espaço ao seu redor. Nenhum som interrompe o ambiente, além do leve movimento do ar e do ocasional ajuste das páginas. Depois de algum tempo, você fecha o livro com calma, mantendo-o sobre a mesa exatamente como encontrou. Você permanece sentado por mais alguns instantes, apenas olhando pela janela, observando o movimento lento da névoa sobre as montanhas. A sensação de tranquilidade se aprofunda, como se o próprio tempo estivesse desacelerando naquele ponto da academia. E naquele espaço simples, entre a mesa, a vela e a janela, você percebe que não está apenas explorando a biblioteca, mas começando a encontrar pequenos lugares onde pode simplesmente permanecer, sem pressa, em completo silêncio. Você permanece sentado por mais alguns instantes, observando a paisagem através da janela, enquanto a luz suave continua preenchendo o espaço ao seu redor. A névoa nas montanhas se move lentamente, quase como se acompanhasse o ritmo tranquilo da academia. Sem pressa, você se levanta da cadeira, apoiando a mão na mesa por um breve momento. A madeira permanece firme e fria ao toque, trazendo de volta a sensação física daquele ambiente silencioso. Você se afasta da pequena área junto à janela e volta a caminhar pelo nível superior da biblioteca, agora com passos ainda mais leves, como se já estivesse completamente adaptado ao ritmo daquele lugar. As estantes continuam ao seu redor, organizadas com o mesmo cuidado. A luz das velas permanece constante, iluminando o caminho de forma suave, sem criar contrastes fortes ou interrupções. À medida que você avança, percebe que o espaço começa a se tornar ainda mais silencioso. Não é um silêncio vazio, mas um silêncio que envolve, como se a própria estrutura da biblioteca estivesse absorvendo qualquer som mais intenso. Você passa por mais algumas estantes, observando como os livros parecem repousar em perfeita ordem, como se estivessem ali há muito tempo, aguardando pacientemente para serem abertos novamente. Mais adiante, uma pequena abertura entre duas estantes revela uma nova escada, desta vez, descendo de volta para os níveis inferiores da biblioteca. Você se aproxima com calma, observando como os degraus seguem em linha reta, iluminados apenas por algumas velas posicionadas ao longo da parede. Sem pressa, você inicia a descida. Cada passo é suave, acompanhando o ritmo constante que o ambiente já estabeleceu. O som dos seus movimentos é baixo, quase imperceptível, misturando-se ao silêncio que continua presente. À medida que desce, o espaço inferior começa a se revelar novamente. As estantes voltam a ocupar um campo de visão mais amplo, e a iluminação se torna ligeiramente mais intensa, ainda que suave. Você alcança o último degrau e volta ao nível principal da biblioteca, agora com uma sensação diferente da primeira vez que esteve ali. O ambiente já não parece apenas um lugar desconhecido, mas um espaço familiar, onde cada detalhe começa a fazer sentido dentro de um ritmo próprio. Você caminha lentamente entre as estantes mais uma vez,
sem a necessidade de observar tudo com tanta atenção como antes. Agora, o simples ato de caminhar já é suficiente. E enquanto segue por aquele espaço silencioso, a sensação de tranquilidade se torna ainda mais constante. Como se a biblioteca deixasse de ser apenas um lugar a ser explorado e passasse a ser um lugar onde você pode simplesmente estar, sem pressa, acompanhado apenas pelo silêncio e pela luz suave das velas. Você continua caminhando pela biblioteca com passos suaves, deixando que o ambiente guie naturalmente o seu ritmo. As estantes já não parecem tão extensas quanto antes, como se seus olhos tivessem se acostumado à forma como o espaço se organiza ao redor. A luz das velas permanece constante, mas agora parece ainda mais suave. As sombras se movem lentamente pelas paredes e pelo chão, criando um fluxo contínuo que acompanha o silêncio profundo daquele lugar. Sem perceber, você começa a desacelerar ainda mais. Seus passos se tornam mais espaçados e cada movimento acontece de forma mais tranquila, como se não houvesse necessidade de chegar a lugar algum. À frente, uma área um pouco mais aberta surge entre as estantes. Ali, uma pequena lareira está embutida na parede de pedra, com um fogo baixo que se move lentamente, produzindo um som suave e constante. Você se aproxima com calma, sentindo o leve calor que se espalha ao redor. O contraste entre a pedra fria e o calor da chama cria uma sensação acolhedora, quase como um refúgio dentro da própria biblioteca. Algumas cadeiras estão posicionadas próximas à lareira, simples e bem alinhadas, como se fossem usadas por aqueles que desejam apenas permanecer ali por um tempo. Você escolhe uma delas e se senta, acomodando-se sem pressa. A madeira da cadeira se ajusta de forma firme, enquanto o calor da lareira se torna mais presente. O som do fogo crepitando preenche o espaço de forma suave, criando um ritmo constante que se mistura com o silêncio da biblioteca. Você observa as chamas por alguns instantes, percebendo como elas se movem lentamente, sem pressa, consumindo a madeira de forma tranquila. A luz da lareira ilumina parte das estantes próximas, criando um brilho mais quente que se espalha pelo ambiente. As sombras se tornam mais profundas, mas ainda suaves, acompanhando o movimento do fogo. Você apoia o corpo com mais conforto na cadeira, permitindo que a sensação de descanso comece a surgir de forma natural. O ambiente ao redor permanece completamente calmo. Nenhum som interrompe o momento, além do leve crepitar da madeira e do fluxo suave do ar. E enquanto você permanece ali, observando o fogo e sentindo o calor se espalhar lentamente, a biblioteca parece se transformar em um espaço ainda mais acolhedor, como se aquele lugar tivesse sido feito exatamente para momentos como esse, onde tudo desacelera e o silêncio se torna confortável. Você permanece sentado próximo à lareira, observando o movimento constante das chamas enquanto o calor se espalha de forma suave pelo ambiente ao redor. O tempo parece passar de forma diferente ali, mais lento, acompanhando o ritmo tranquilo do fogo. A luz quente ilumina as estantes próximas, criando um contraste delicado com as áreas mais silenciosas da biblioteca. As sombras se movem lentamente, projetadas pelas chamas que continuam crepitando de forma constante. Você respira de forma mais profunda agora, sem perceber, deixando que o corpo acompanhe naturalmente aquele ambiente calmo. Não há necessidade de se mover, nem de explorar novos espaços. Apenas permanecer ali já parece suficiente. O som do fogo se torna mais presente, mas ainda suave. Ele não interrompe o silêncio, apenas o preenche, criando um fundo constante que acompanha seus pensamentos, tornando-os cada vez mais tranquilos. Você ajusta levemente sua posição na cadeira, encontrando um ponto mais confortável. A madeira permanece firme e o calor da lareira continua acolhendo o espaço ao seu redor. Por alguns instantes, você apenas observa as chamas. Cada movimento é lento, previsível, quase hipnótico. O brilho da luz se reflete nas superfícies próximas, criando um ambiente estável e seguro. Ao redor, a biblioteca permanece completamente silenciosa. As estantes, os livros e as paredes de pedra parecem envoltos por uma tranquilidade constante, como se aquele lugar estivesse protegido do restante do mundo. O ar continua leve, com o mesmo aroma de madeira antiga e papel que acompanha todo o ambiente. A combinação desses elementos cria uma sensação contínua de conforto. Sem pressa,
Você deixa o olhar se afastar um pouco do fogo, observando o espaço ao redor mais uma vez. Tudo permanece igual, sem mudanças, sem interrupções. A estabilidade daquele ambiente começa a se tornar mais evidente. Nada ali exige atenção ou esforço. Tudo simplesmente existe, de forma calma e constante. Você volta a observar a lareira por alguns instantes, deixando que o ritmo das chamas acompanhe seus próprios pensamentos. E enquanto permanece ali, envolvido pelo calor suave e pelo silêncio da biblioteca, a sensação de descanso começa a se aprofundar lentamente, como se o próprio ambiente estivesse conduzindo você para um estado cada vez mais tranquilo. O calor suave da lareira continua envolvendo o espaço ao seu redor, criando uma sensação constante de conforto que se mantém sem esforço. As chamas se movem lentamente, mantendo o mesmo ritmo tranquilo que já se tornou familiar. Você permanece sentado, sem necessidade de mudar de posição. O corpo parece mais leve, acomodado de forma natural, como se aquele lugar tivesse sido feito para receber você exatamente assim. A luz quente continua preenchendo o ambiente próximo, enquanto as áreas mais distantes da biblioteca permanecem em uma penumbra suave. Nada ali chama a atenção de forma brusca, tudo se mantém estável e silencioso. Você deixa o olhar repousar nas chamas por mais alguns instantes, acompanhando o movimento repetitivo e calmo do fogo. Aos poucos, esse movimento se torna mais previsível, quase como um padrão constante, que não exige esforço para ser observado. O som leve da madeira queimando continua presente, sempre no mesmo volume, sem variações. Esse som se mistura ao silêncio do ambiente, criando uma base tranquila, que envolve todo o espaço. Sua respiração se torna mais lenta, acompanhando naturalmente o ritmo ao redor. Não há necessidade de controlar, apenas deixar que ela aconteça. Você ajusta levemente os ombros contra a cadeira, encontrando uma posição ainda mais confortável. O calor permanece constante, nem forte nem fraco, apenas suficiente para manter o ambiente acolhedor. O restante da biblioteca permanece completamente imóvel. As estantes, os livros e as paredes de pedra continuam silenciosos, como se estivessem apenas acompanhando aquele momento sem interferir. A sensação de tempo começa a se dissolver lentamente. Não há pressa nem expectativa, apenas o presente, mantido de forma contínua e tranquila. Você fecha os olhos por um breve instante, apenas para sentir o ambiente de outra forma. O som do fogo, o calor suave e o silêncio ao redor permanecem os mesmos. Mesmo sem olhar, é possível perceber que nada mudou. Tudo continua no mesmo ritmo, no mesmo equilíbrio. Você abre os olhos novamente com calma, observando a luz da lareira mais uma vez, mas agora sem a necessidade de focar em detalhes. E enquanto permanece ali, envolvido por aquele ambiente estável e silencioso, a sensação de descanso se torna ainda mais profunda, como se o próprio espaço estivesse convidando você a permanecer assim, sem esforço, apenas deixando o tempo passar de forma leve. Você permanece ali, próximo à lareira, sem necessidade de se mover. O calor continua suave, constante, envolvendo o ambiente de forma estável. As chamas seguem o mesmo ritmo lento, subindo e diminuindo com delicadeza, sem mudanças bruscas. A luz que elas produzem continua iluminando o espaço ao seu redor, criando uma sensação de segurança silenciosa. Sua respiração permanece calma, acompanhando naturalmente o ambiente. Cada inspiração acontece sem esforço, seguida por uma expiração lenta, no mesmo ritmo tranquilo que já se estabeleceu. O som do fogo continua presente, sempre igual, sempre constante. Ele não chama a atenção, apenas acompanha o silêncio, preenchendo o espaço de forma leve. Você não precisa observar nada agora. O ambiente já é familiar. Tudo já foi visto, explorado, compreendido. Agora, apenas estar ali é suficiente. A cadeira sustenta seu corpo de forma firme e confortável. O calor da lareira continua equilibrado, criando uma sensação de abrigo dentro da biblioteca silenciosa. Ao redor, nada se move além das chamas. As estantes permanecem quietas. Os livros descansam em seus lugares. O castelo inteiro parece em repouso. Você deixa os olhos se fecharem novamente, desta vez sem pressa para abri-los. O som do fogo continua o mesmo. O ar continua leve. O ambiente continua estável. Não há necessidade de pensar em nada específico. Nenhuma imagem precisa ser formada. Nenhum esforço é necessário.
A sensação de presença começa a se transformar lentamente em descanso. Você permanece ali, sem movimento, permitindo que o corpo se acomode ainda mais profundamente. O calor, o silêncio e o ritmo constante do ambiente continuam acompanhando esse momento. E enquanto tudo permanece exatamente como está, sem mudanças, sem interrupções, a sensação de tranquilidade se mantém firme, como se aquele espaço tivesse sido feito para acolher esse estado de descanso, onde nada precisa acontecer além de simplesmente continuar respirando de forma calma e natural. O ambiente ao seu redor permanece estável, sem qualquer mudança perceptível, enquanto a luz suave da lareira continua preenchendo o espaço, com um brilho constante e acolhedor. As chamas se movem lentamente, mantendo o mesmo ritmo tranquilo de antes, e o som leve da madeira queimando se espalha pelo ambiente de forma contínua, sem variações que chamem atenção, apenas acompanhando o silêncio da biblioteca. Seu corpo permanece apoiado de forma confortável, sem necessidade de ajuste, como se já tivesse encontrado naturalmente a posição ideal. A respiração segue calma e constante, acompanhando o ritmo do ambiente, com inspirações suaves seguidas por expirações lentas, criando uma sensação contínua de equilíbrio que não exige esforço. Ao redor tudo permanece quieto, com as estantes, os livros e as paredes de pedra, formando um espaço silencioso e estável, onde nada se altera e nada precisa ser observado. A sensação de presença começa a se dissolver lentamente, dando lugar a um estado mais profundo de descanso, onde não há necessidade de foco, apenas de permanência. O calor da lareira continua equilibrado, mantendo a mesma temperatura suave, que envolve o espaço sem se tornar intenso, criando uma sensação constante de abrigo. O som do fogo permanece igual, repetitivo e previsível, como um fundo estável que acompanha cada momento, sem interferir. Seus olhos podem permanecer fechados, sem qualquer necessidade de abertura, já que o ambiente ao redor não exige atenção. Tudo já foi explorado, tudo já foi compreendido, e agora apenas permanecer ali se torna suficiente. O tempo deixa de ter importância, dissolvendo-se lentamente no ritmo constante do ambiente, enquanto o corpo se acomoda ainda mais profundamente, na sensação de tranquilidade. Os pensamentos, quando surgem, passam com suavidade, sem se fixar, acompanhando o fluxo calmo que se mantém ao redor. E enquanto nada muda, enquanto tudo permanece exatamente como está, a sensação de descanso se torna ainda mais presente, como se o próprio ambiente sustentasse esse estado contínuo de calma, onde cada respiração acontece de forma natural e cada instante se estende suavemente, sem pressa, sem interrupção. A tranquilidade ao seu redor permanece constante, sem qualquer alteração, enquanto o calor suave da lareira continua envolvendo o espaço de forma estável e silenciosa. A luz dourada das chamas se espalha lentamente pelas superfícies próximas, criando sombras suaves que se movem de maneira quase imperceptível, sempre no mesmo ritmo calmo que acompanha todo o ambiente. Seu corpo permanece completamente apoiado, acomodado sem esforço, como se cada parte já tivesse encontrado naturalmente sua posição ideal. A respiração continua lenta e regular, acompanhando o fluxo tranquilo do lugar, sem necessidade de controle, apenas seguindo o mesmo padrão suave que se mantém desde que você se acomodou ali. O som do fogo segue constante, preenchendo o silêncio sem interrompê-lo, criando uma base contínua que sustenta a sensação de calma. Ao redor, a biblioteca permanece imóvel, com as estantes, os livros e as paredes de pedra formando um espaço estável, onde nada se altera e nada exige atenção. A sensação de presença se torna ainda mais leve, como se o ambiente já não precisasse ser observado, apenas sentido de forma natural. O tempo continua se dissolvendo lentamente, sem marcações claras, enquanto cada instante se prolonga de maneira suave e contínua. Seus olhos podem permanecer fechados, e mesmo assim tudo continua exatamente como está. O calor permanece equilibrado, o som continua constante e o silêncio segue envolvendo todo o espaço com a mesma estabilidade. Não há necessidade de movimento nem de pensamento. Tudo o que existe naquele momento já é suficiente, e o ambiente sustenta essa sensação sem esforço, mantendo tudo em equilíbrio. A cada respiração,
o corpo parece relaxar ainda mais profundamente, acompanhando o ritmo calmo que já se tornou natural. Nenhuma mudança acontece, e exatamente por isso, tudo permanece confortável. E enquanto o som suave do fogo continua preenchendo o espaço e a luz da lareira permanece constante, a sensação de descanso se mantém firme e contínua, como se aquele ambiente tivesse sido feito para sustentar exatamente esse momento, onde tudo desacelera e permanece em perfeita tranquilidade. O ambiente permanece exatamente como antes, sem qualquer mudança perceptível, enquanto o calor suave da lareira continua envolvendo o espaço, com uma presença constante e equilibrada. A luz dourada das chamas segue iluminando o ambiente de forma tranquila, projetando sombras que se movem lentamente pelas paredes de pedra, sempre no mesmo ritmo previsível e calmo. Seu corpo continua completamente relaxado, apoiado de forma natural, sem necessidade de qualquer ajuste. A respiração permanece lenta e estável, acompanhando o silêncio ao redor, como se o próprio ambiente conduzisse cada movimento de forma suave e contínua. O som do fogo continua presente, repetitivo e constante, sem variações, preenchendo o espaço sem interromper o silêncio. Ao redor, tudo permanece imóvel, com as estantes e os livros mantendo a mesma posição, criando uma sensação de estabilidade que não muda com o tempo. A percepção do ambiente se torna cada vez mais leve, como se não fosse mais necessário observar ou analisar nada. Tudo já está compreendido, que agora apenas permanecer naquele estado se torna suficiente. O tempo continua se dissolvendo lentamente, sem marcações, sem pressa, enquanto cada instante se prolonga de forma natural. Não há início ou fim claro para esse momento, apenas continuidade. Seus olhos permanecem fechados, e mesmo assim, o ambiente continua exatamente igual. O calor, o som e o silêncio seguem juntos, formando uma base estável que sustenta a sensação de descanso. Nenhum movimento é necessário, nenhum pensamento precisa ser mantido. Tudo pode simplesmente passar, assim como o leve movimento das chamas. E enquanto você permanece ali, envolvido por esse espaço silencioso e constante, a sensação de tranquilidade se aprofunda ainda mais, como se o próprio ambiente mantivesse esse estado contínuo, onde tudo permanece calmo, estável e perfeitamente em equilíbrio. Tudo ao seu redor continua exatamente como antes, sem qualquer mudança. Enquanto o calor suave da lareira permanece constante, envolvendo o ambiente com uma sensação tranquila e estável. A luz dourada das chamas se move lentamente, criando um padrão repetitivo que não exige atenção, apenas acompanhando o silêncio que preenche toda a biblioteca. Seu corpo permanece completamente relaxado, sustentado com conforto, sem qualquer necessidade de ajuste. A respiração segue calma e natural, em um ritmo constante que se mistura ao ambiente, como se já fizesse parte dele. O som do fogo continua o mesmo, previsível e contínuo, criando uma base suave que acompanha cada momento sem interferir. Ao redor, as estantes e os livros permanecem imóveis, formando um espaço onde nada se altera e nada chama atenção. A sensação de tempo se torna cada vez mais distante, dissolvendo-se completamente no ritmo tranquilo do ambiente. Não há necessidade de perceber a passagem dos instantes, pois tudo permanece igual sem começo ou fim definido. Seus olhos permanecem fechados, e mesmo assim, a sensação de presença continua, mas de forma mais leve, quase distante. O ambiente não precisa mais ser observado, apenas sentido de forma natural e constante. Nenhum pensamento precisa ser mantido. Se algum surge, ele passa lentamente, sem esforço, acompanhando o mesmo fluxo calmo que envolve tudo ao redor. O calor permanece estável, o som continua constante, e o silêncio segue preenchendo o espaço sem interrupções. E enquanto tudo permanece exatamente assim, sem mudanças, sem necessidade de movimento, a sensação de descanso se mantém profunda e contínua, como se o próprio ambiente sustentasse esse estado de calma, onde tudo simplesmente permanece em perfeita tranquilidade. O ambiente permanece completamente estável, sem qualquer alteração, enquanto o calor suave da lareira continua envolvendo o espaço de forma constante e silenciosa. A luz dourada das chamas se move lentamente, mantendo o mesmo padrão tranquilo, sem variações,
apenas acompanhando o ritmo calmo que já se estabeleceu ao redor. Seu corpo permanece relaxado, apoiado de forma natural, sem esforço, como se já estivesse completamente integrado ao ambiente. A respiração continua lenta e equilibrada, seguindo o mesmo fluxo constante que se mantém desde que você se acomodou ali. O som do fogo permanece igual, suave e repetitivo, preenchendo o silêncio sem interrompê-lo. Ao redor, tudo continua imóvel, com as estantes, os livros e as paredes de pedra formando um espaço estável, onde nada muda e nada exige atenção. A sensação de presença se torna cada vez mais leve, quase distante, como se não fosse mais necessário perceber o ambiente com clareza. Tudo já está definido. Tudo já está em equilíbrio e agora apenas permanecer é suficiente. O tempo deixa de ter qualquer forma, dissolvendo-se completamente no ritmo contínuo do ambiente. Não há início, não há fim, apenas um fluxo constante que se mantém sem interrupção. Seus olhos permanecem fechados e mesmo assim tudo continua exatamente como está. O calor, o som e o silêncio seguem juntos, formando uma base tranquila que sustenta esse momento sem esforço. Nenhum movimento é necessário, nenhum pensamento precisa permanecer. Tudo pode simplesmente seguir, da mesma forma que o movimento suave das chamas continua, sempre no mesmo ritmo. E enquanto o ambiente permanece assim, estável e silencioso, a sensação de descanso se mantém profunda, como se o próprio espaço sustentasse esse estado contínuo de calma, onde tudo permanece exatamente como está, sem mudança, sem pressa, apenas em tranquilidade constante. O ambiente permanece completamente silencioso e estável, sem qualquer mudança, enquanto o calor suave da lareira continua, envolvendo tudo ao seu redor de forma constante e acolhedora. A luz dourada das chamas se move lentamente, sempre no mesmo ritmo calmo, criando um padrão contínuo que não exige atenção, apenas acompanhando o silêncio profundo da biblioteca. Seu corpo permanece totalmente relaxado, apoiado de forma natural, como se não houvesse mais qualquer necessidade de movimento. A respiração continua lenta e tranquila, seguindo um fluxo constante que se mantém sem esforço, acompanhando o ritmo silencioso do ambiente. O som do fogo permanece igual, suave e repetitivo, preenchendo o espaço de forma leve, sem interromper o silêncio, apenas sustentando a sensação de calma que se espalha ao redor. Nada ao seu redor muda. Nada precisa mudar. Tudo permanece exatamente como está. O calor continua equilibrado. O som permanece constante. O silêncio segue profundo e contínuo. Seus olhos permanecem fechados e não há necessidade de abri-los. O ambiente já não precisa ser percebido com clareza, apenas sentido de forma leve e distante. Os pensamentos, se surgem, passam sem esforço, dissolvendo-se naturalmente no mesmo ritmo calmo que envolve tudo ao redor. Não há necessidade de acompanhar nada. Não há necessidade de fazer nada. Apenas permanecer. Apenas descansar. Apenas deixar que o tempo continue passando de forma suave, sem marcações, sem interrupções. E enquanto tudo permanece exatamente assim, estável, silencioso e contínuo, a sensação de descanso se aprofunda de forma natural, como se o próprio ambiente sustentasse esse estado de tranquilidade, onde cada respiração acontece sem esforço, e cada instante se estende suavemente, conduzindo você para um sono leve, tranquilo e contínuo.